chegamos aí à Operação Condor, Operação Condor, sei lá como é, Condor sem dor, Operação Condor, né? Porque teve muita dor, tá? Muita gente foi torturada, né? Então, tortura lembra dor. Então, vamos lá, né? Se você acha que a tortura é ficar em casa na pandemia, né? Se você acha que a tortura é estudar online, pensa nos torturados da ditadura militar que não podiam sair às ruas, né? Aqueles que eram oposição, porque eles iam apanhar, ser sequestrados, ser mortos, mas antes de morrerem eles eram torturados e existiam várias formas de tortura assim bizarríssimas, né? Então, vamos à Operação Condor, que eu não tô aqui para falar de tortura no regime militar, não, tá? A gente vai falar de Operação Condor. O que foi a Operação Condor? A Operação Condor, ela recebe esse nome por causa de uma ave ali, né, andina, né, uma ave da região ali, né, da região ali da América, né, e vou escrever aqui qual parte da região que é, tá, que eu não lembro agora. E essa árvore é essa ave é uma ave que ela se alimenta de restos, entendeu? É como se fosse um abutre, um urubu, tá bom? Ela é uma ave de rapina, né? Prestem atenção nessa imagem aí. A Operação Condor, né? Tá aqui, o condor aqui, a ave, né? E aí nós temos os militares e tal, olhando, né? Avistando junto com a ave os países que eles iriam ali se alimentar e sugar dos restos do que sobrou. A Operação Condor, ela foi muito marcada pela repressão conjunta. O que seria essa repressão conjunta? Vocês têm alguma ideia? Repressão conjunta é quando eu tenho ali países que vão se unir, financiados pelos Estados Unidos da América, para quê? Para ajudar a financiar os regimes ditatoriais, as ditaduras ali nos países da América. Então, vamos parar e pensar um pouquinho. Os Estados Unidos não teve ditadura, mas o que ele fez? Financiou as ditaduras. Então, pensa nos Estados Unidos não como um vilão, ele estava defendendo o lado capitalista. Voltando aqui ao nosso esquema, Operação Condor, operação de repressão conjunta entre os países Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. E aí todos esses países aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo grifar ele aqui, circular para vocês, né? Todos esses países, eles iam... Eita, não deu certo não, vamos tirar então isso aqui, vamos botar outra coisa. Eles iam em busca, né, de exilados em outros países, né? Então, eles negociavam os seus presos políticos. Então, um exemplo muito clássico, né, dessa repressão conjunta é que a Operação Condor, ela permitiu o seguinte, né, você, enquanto oposição aos regimes militares desses países aqui, você poderia ser preso no Brasil, exilado na Argentina, torturado no Chile, sei lá, morto no Uruguai, enterrado no Paraguai, desaparecido, ou vice-versa. Isso acontecia também daqui para cá, de lá para cá. Entre esses países aqui havia uma troca de prisioneiros políticos, né? Então, quando a gente fala na repressão conjunta, nós vamos falar dos países que vão apoiar a Operação Condor junto ali com os Estados Unidos da América, que são Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Então, o nosso país, indiretamente apoiado pelos Estados Unidos da América, vai fazer o quê? Vai incentivar essa operação. E aí essa operação, ela vai se basear na
troca de prisioneiros. É isso aí, né? Por exemplo, né, eu estou aqui no Brasil e aí eu pertenço ao grupo dos militares. Estou, né, fazendo parte de um sistema ali onde eu estou de olho nos subversivos, quem era contra, quem era oposição. E aí essa galera aí, que é oposição, para mim é suspeita de ser comunista, então o que eu vou fazer como militar? Vou mandar prender. Mas se eu não tenho nada de concreto em cima, né, para poder acusar e prender, eu pego esse prisioneiro e troco. Mando para um país desses, ou para o Paraguai aqui, ou para o Chile, ou para o Uruguai, né? Eu troco com outro prisioneiro. Em troca, esses países mandam um prisioneiro de lá para cá para ser torturado aqui. Então, a tortura acontecia aqui e acontecia fora do Brasil. Olha que louco, né? Então, a Operação Condor, ela foi muito bem pesadinha, né? Então, prestem atenção no esqueminha que está montado aqui para vocês, tá? Observem bem. Se vocês observarem bem essa imagem, eu sei que eu já coloquei ela para vocês, vocês vão ver aqui, ó, o Brasil, Bolívia, que é o país, né, que nós estamos estudando, o regime militar aqui, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile. Nós estamos falando, esses são os países chamados ali países do Cone do Sul, né? Vocês vão aprender mais disso no ensino médio, tá bom? Então não se apavorem quando vocês escutarem um nomezinho assim, uma frase com nomes diferentes. É assim mesmo que a gente forma um aprendizado e vai somando, tá bom? Eu não nasci sabendo tudo, fui aprendendo, né, ao longo dos anos. E aí, quando vocês observam essa imagem, vocês vão ver que vários dos presidentes, né, dos regimes militares, né, desses países que eu citei, observando, né, olhando para o lado da América e em cima deles o côndor, né, o côndor, o pássaro, né, a ave. Essa ave é enorme, tá bom? Depois, a título de curiosidade, se você puder pesquisar na internet, né, como que quando ela abre as asas, que tamanho que ela fica, né, ela é muito grande. E aí o esquema que eu montei para vocês tem a ver exatamente com isso aqui. Então nós vamos olhar, né, aqui no Brasil, essa operação vai receber o nome de Operação Carcará, tá? E aí a Operação Condor, ela vai ter uma característica que eu já falei, né, de repressão conjunta, onde você tem esses países aqui aliados, né, aos Estados Unidos da América, né, e vai começar a ter uma troca de prisioneiros em busca de exilados. Como assim, professor? Tinha gente no exílio que não estava em países latinos, né? Quando a gente estuda a história do Brasil, no período ditatorial, a gente vai ver que muitos foram exilados na Europa, por exemplo. Aí, eis a questão, né? Os que estavam exilados nesses países aqui, nós vamos ver que dentro desses países a ditadura estava muito forte, muito presente, cada uma do seu modo, né? Na Argentina a gente teve ali as mães da Praça de Maio. Então, olhando aqui para esses países, nós vamos ver algumas características, né, várias em comuns, né, onde nós vemos a tortura como uma prática que na época para eles, assim, para o regime, né, para os militares, era algo comum. Eu não estou dizendo que todos os militares torturavam, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aprendam, mas sem falar, todo militar então é ruim. Não, não é isso não, tá? Há exceções. E aí nós vamos ver aqui que Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, eles vão formar tipo uma aliança, não uma aliança, eles vão se unir, né, por conta dos Estados Unidos, que está financiando eles, pagando para que, por exemplo, se tem um prisioneiro político, né,
da Argentina, de qualquer um desses países aqui, que fugiu para o Brasil, se ele é suspeito aqui no Brasil, se ele já fugiu do seu país para o Brasil, e aqui no Brasil ninguém desconfia nada e tal, mas alguém suspeita, a Operação Condor entrava em ação e aí deportava, exilava, e dificilmente ele voltava para o país dele, voltava para outro, nesse outro país, dentro desses países aqui, onde ele era torturado, até mesmo morto, e muitas vezes a pessoa desaparecia, né, o corpo desaparecia, nem encontrava. Então, essa troca de prisioneiros que aparece aqui embaixo era comum, porque a mesma coisa acontecia, por exemplo, com a oposição, né? Uma pessoa que, aqui num brasileiro, que não simpatizava, que não concordava com o regime militar, é acusado. E aí ele tá, os militares estão na cola dele, ele vai fugir para onde? Vamos supor que ele fuja para o Uruguai. Né? Quando ele chega no Uruguai, vai ter os militares do Uruguai que vão falar, ó, esse brasileiro aí veio para cá, mas ele é subversivo, é assim que eles falavam, ele é um subversivo, ele é contra o militar, ele é contra o regime militar. Aí eles já, a Operação Condor entrava em ação e dava um jeito de sumir com a pessoa ou dar um jeito deles, né? E essa busca de exilados, era essa troca de prisioneiros e busca de exilados de um lado para o outro, era feita constantemente. Então, isso aqui foi o esqueminha que eu queria mostrar para vocês, dos pontos, né, que nós podemos ver, onde nós vemos o Brasil inserido nesse contexto de Operação Condor, não contra a Operação Condor, mas apoiando. Quando eu falo Brasil, não é o país inteiro, o povo, não, é o regime militar brasileiro se favorecendo e apoiando essa operação. Aí, quando a gente olha os pontos em comum, nós vamos abordar ele, né? Aqui tem até o condor vestido com as cores, né, da bandeira dos Estados Unidos, as estrelas, e arrancando, né? É uma sátira, uma charge bem pesada, né? Se alimentando dos países da América, né? Então, para a gente pensar um pouquinho. Agora nós vamos continuar a nossa videoaula com a professora e já voltamos aos pontos em comum, que é o combate ao comunismo, decadência do populismo, repressão e tortura. E aí vocês vão entender por que eu separei daqui para cá, para não haver muita confusão na cabeça de vocês. Se houver alguma confusão, alguma dúvida, é só perguntar. Pelo amor de Deus, pergunta, tá? Então, vamos continuar agora com a videoaula, mesmo com a minha pessoa. No telão aí de vocês, a matéria. A Operação Condor, ela tinha ali os seus países os países ali, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, que se apoiavam, trocavam seus presos, torturavam seus presos, trocavam, né, buscavam exilados, então havia essa troca, né, entre esses exilados, né, e aí nós vamos ver agora os pontos em comum, né. Ah, mas a Operação Condor foi só isso? Tinha algum ponto em comum, né, que vai fazer aquele link ali com o que a gente fala de Guerra Fria, né? Então, vamos ver os pontos em comum. Aí agora nós temos aqui, ó, os pontos em comuns, né? Eu vou tentar fazer pegar as setinhas do PowerPoint mesmo, que é o programinha que eu tenho, né? São os recursos que eu tenho para tentar ilustrar para vocês. Então, assim, os pontos em comum entre todas as ditaduras da América do Sul vai ser o combate ao comunismo, né? O comunismo, ele era visto como uma ameaça, né? Principalmente ao capitalismo. Aí nós vamos ter também a decadência do populismo. Populismo é diferente de comunismo, tá? O populismo aqui, que é mencionado aqui, é aquele populismo da época, né, dos anos ali, deixa eu colocar aqui na frente um igual, populismo igual anos 30 em diante, tá? Então, vocês lembram lá da era Vargas, quando Vargas ele se torna um presidente populista, né?
Ele consegue, através de uma política populista, através do populismo, se reeleger, né, e se manter no poder, porque ele entra sem eleição, dando um golpe de Estado. Então, assim, dos anos 30 até os anos 50, 40, 50, no início ele, né, até 50 e alguma coisa, 57, porque algumas ditaduras começam em 57, o populismo entre os presidentes dos países da América do Sul era algo muito comum, era uma característica muito forte, né? Aí o Brasil, né, ele entra aqui com a figura de Getúlio. A decadência do populismo nesse contexto de Operação Condor, que está inserido ao mesmo tempo aqui, ó, dentro da Guerra Fria, né, vai ser aliada à repressão e tortura, né? Essa repressão e tortura, ela vai ser aliada. A repressão e tortura, ela vai ser de certa forma aliada a essa Operação Condor, que vai resultar nisso aqui, ó, na busca por exilados. Então, a Operação Condor nada mais foi do que uma operação que vigiava mesmo, né, quem era a favor ali do comunismo. Então, o bloco capitalista ele vai se cercar de forças, né, militares nesses países que nós estamos estudando aqui desde a semana passada, para poder não deixar o comunismo avançar, tá bom? Nós estamos falando aqui de anos 60, anos 70, até o mundo, a América, conseguir se desvencilhar, né, se separar dessa imagem, vai demorar um pouco. Né? Até os dias de hoje nós sentimos o reflexo dessas ditaduras e dessas operações e de tudo que aconteceu nesse período, ok? Eu vou encerrar o esqueminha aqui e nós vamos continuar no próximo vídeo, tá bom?